Olá, meus amados irmãos e amigos, eu sou o pastor Ricardo Feres, trago para você a palavra que alimenta. A palavra de hoje está no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 9, e ela diz assim: A seguir, Jessé chamou Samá, porém o Senhor disse: Não é este o escolhido. A mesma cena se repetiu 7 vezes. Os 7 filhos de Jessé foram apresentados, e Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum desses. Samuel perguntou a Jessé: São esses todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Bem, há o mais moço, respondeu Jessé, mas ele está lá fora nos campos, tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e olhos vivos. E o Senhor disse: É esse o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. Queridos, essa história é a escolha de um homem que se tornou rei de Israel. Jessé tinha 8 filhos e Deus manda o profeta Samuel na casa dele para escolher um que seria o futuro rei de Israel. E chegando lá na casa dele, Jessé mostra os seus 7 filhos, que eram soldados valentes, homens fortes. E cada um que passava, Samuel olhava e Deus dizia para ele: Não é esse. E passava o outro e Deus dizia: Não é esse. Até que passaram-se os 7. E aí então Samuel pergunta a Jessé: Não tem mais nenhum filho? Tem um ruivinho, pequenininho, que fica lá no pasto, tomando conta das ovelhas. Ele falou: Então mande chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos à mesa para comer. E Jessé manda chamar então a Davi. E quando Davi entra, então o Senhor diz essas palavras para Samuel. E disse o Senhor: É esse o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. Queridos, veja que coisa. Aos olhos de Jessé, o seu pai, ele era o menos importante, era quase que desprezível. Mas Deus tinha ordenado a Samuel que ungisse aquele que Deus escolheu. E quando o primeiro apareceu, Samuel logo olhou aquele homem forte, bonito, todo valente. Ele disse: Certamente será esse. Deus disse: Não, você está olhando para a aparência, mas eu olho para o coração. E ali então, quando o jovenzinho Davi, com 17 anos, um menino franzino, ruivo, que tomava conta de ovelhas, entra, o Senhor disse: Esse é o meu escolhido. E veja que história interessante, queridos. Muitas vezes nós não damos valor a alguma pessoa pela sua aparência, ou nós mesmos somos desvalorizados pela nossa aparência. Muitas vezes as pessoas são desprezadas, humilhadas pela sua aparência, porque parecem fracos, parecem que não têm valor nenhum. Mas olha que coisa interessante. Aquele que aos nossos olhos não tem valor nenhum, aos olhos de Deus é muito importante. Portanto, se você tem passado por esses momentos na sua vida, de ter sido desprezado, humilhado, rejeitado ou rejeitada, eu quero te dizer que tem alguém que jamais desiste de você, alguém que nunca vai te rejeitar, alguém que nunca vai te deixar para trás. Davi era um homem inexperiente para a guerra, mas experiente para aquilo que Deus queria. Talvez você não tenha a experiência para algumas atividades que as pessoas esperam de você, mas você tem aquilo que Deus quer de você. Você tem um coração e Deus quer fazer desse coração um coração segundo o coração de Deus. É isso. Esse foi o título dado a Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele ficava ali no pasto, cuidando de ovelhas, ali no aprisco, e passava dias e dias ali, mas ninguém sabia que certa vez um urso tentou atacá-lo
e ele matou aquele urso. Um leão tentou atacá-lo, atacar suas ovelhas, e ele matou aquele leão. Ele estava sendo preparado, sim, mas não por uma guerra só física, mas uma guerra, uma batalha espiritual. E ele então, ele se torna o rei de Israel. Não foi fácil. Levaram-se 15 anos depois desta unção para ele ser o rei de Judá. E depois mais 7 anos para ele se tornar o rei de todo Israel. Às vezes a nossa caminhada não é pequena, ela é árdua, ela talvez aos nossos olhos esteja demorando, mas é Deus preparando, é Deus nos moldando, é Deus nos fazendo do jeito que Ele quer que a gente seja. Portanto, seja aquilo que Deus quer que você seja. Não desista, não desanime, não dê bola se as pessoas não te aplaudem, os holofotes não se voltam a você. Saiba que tem um Deus que te vê, um Deus que está olhando para você e que certamente Ele te ama e jamais vai desistir de você. Davi saiu do pasto e foi ao trono porque Deus o colocou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre você. O Senhor tenha misericórdia da tua vida e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra, que talvez estejam sendo rejeitadas, humilhadas, desprezadas, mas elas vão saber que tem um Deus que as ama. E lá no nosso site, IEP7, e no nosso canal do YouTube, Igreja Evangélica de Pinheiros, você pode encontrar essas mensagens e os nossos cultos gravados e as mensagens da nossa igreja, para a qual eu te convido a vir conhecer. E quando estiver lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.